Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos estar iniciando esse estudo com o tema O Milênio. Vamos estudar baseado na corrente amilenista, essa corrente escatológica. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. Sendo assim, nós vamos dar início ao nosso estudo sobre o milênio, e para tanto nós vamos para Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Esse texto, ele nos fala sobre a prisão de Satanás, um anjo que desce do céu e aprisiona Satanás por um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, o Senhor Jesus Cristo, ele estará reinando com a sua igreja. O Apocalipse, ele é um livro cheio de linguagem figurada. Há muitos símbolos, há muitas figuras nesse livro, e nós não podemos tomar esse livro assim de maneira literal. Há muitas coisas no livro de Apocalipse que não se pode tomar literalmente. Então é necessário que haja uma interpretação dessas figuras, desses símbolos. Assim, o número 1000, ele aparece em outras partes da Bíblia, mostrando uma quantidade indefinida. Esse número 1000 aparece nesse capítulo 20 de Apocalipse, mas também aparece em outras passagens bíblicas, como, por exemplo, no livro dos Salmos, no capítulo 84, que diz: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Na carta de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, diz: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Então a gente entende que essa é uma linguagem que mostra uma quantidade indefinida de tempo, indefinida de dias, não exatamente 1000 dias, não exatamente 1000 anos, mas uma quantidade assim indefinida, algo que não se tem exatamente a conta dessa quantidade. Cremos, portanto, que também em Apocalipse, capítulo 20, esses 1000 anos nos traz esse significado de um longo período de tempo indefinido. Segundo nossa convicção, o chamado milênio, ele corresponde ao período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Então nós acreditamos, conforme o pensamento desse conceito escatológico, o amilenismo, nós compreendemos que esse período do milênio ele está exatamente aí, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então nós sabemos quando foi que Cristo veio da primeira vez, mas nós não sabemos quando é que Cristo virá. Quantos anos já se passaram após a primeira vinda de Cristo? Muitos anos se passaram, e nós não sabemos quando que Cristo virá. Então, esse período do milênio, nós entendemos que está aí exatamente
entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período de 1000 anos, citado em Apocalipse, capítulo 20, então Satanás, ele é acorrentado para então ele ser solto por pouco tempo, antes de ser lançado no fogo do inferno. Então, nesse período de 1000 anos, em que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Satanás ele foi acorrentado. E é muito interessante nós observarmos esse acorrentamento de Satanás. Quando foi que aconteceu isso? Exatamente quando o Senhor Jesus Cristo ele veio. Ele então veio para reinar, para estabelecer o reino de Deus nesta terra, e sendo assim, ele acorrentou a Satanás, significando que ele cerceou. Há muitas passagens no Novo Testamento que afirma que Jesus cerceou, ou seja, diminuiu o poder e as atividades de Satanás na sua primeira vinda, para que o diabo tivesse pouca ação, pouca atividade e também o seu poder, para que ele não estivesse como antes da vinda de Jesus. Ele estava agindo assim de uma maneira muito livre, ele estava agindo sem nenhum limite. Você observa que quando Jesus veio, ele encontrou somente em um moço uma legião de demônios. Olha só quantas e quantas vezes os evangelhos nos mostram Jesus expulsando os demônios que estavam nas pessoas. Então, vamos dizer assim, o inimigo ele nadava de braçada, ele agia sem limites. E aí o Senhor Jesus Cristo ele veio e acorrentou, ou seja, cerceou, diminuiu esse poder de ação das atividades de Satanás. Nós temos alguns versículos, alguns textos bíblicos, por exemplo, Lucas capítulo 11, versículo 20 e o 22 vai nos falar sobre o mais valente. Jesus disse, olha, quando o mais valente, ele entra na casa do valente e amarra esse valente e tira todos os despojos. Jesus estava falando dele como aquele que é o mais valente. Então ele chegou nesse mundo, ele entrou nesse mundo como o mais valente, e ali ele amarrou Satanás, venceu o inimigo, tirou os despojos, libertou vidas, salvou vidas, e assim aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, nos fala, versículo 17 e 18 nos fala, os discípulos, depois de uma empreitada evangelística, eles chegaram para Jesus e disseram, olha Jesus, os próprios demônios se nos submetem pelo o teu nome. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, nos diz que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Então foi nesse momento da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo que Satanás ele foi acorrentado, dando sentido de que ele agora tem uma limitação em seu poder e em suas atividades. E é muito importante que nós entendamos uma outra questão, que é o reino de Deus e o milênio. Veja bem, isso é muito interessante.
No livro de Daniel, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos fala que o Nabucodonosor ele teve um sonho de uma estátua e uma pedra que destruiu essa estátua. Aquela pedra que destruiu aquela estátua que simbolizava os reinos da Babilônia, os caldeus, os medos, persas, o Império Grego, o Império Romano. Então essa pedra foi atirada do céu, sem o auxílio de mão, destruiu aquela estátua e ali ela cresceu na terra e tomou toda a terra. Isso falando do reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente estabelecer o reino de Deus. Pois Jesus mesmo, ele diz assim, o meu Pai, ele me deu um reino. Então o reino de Deus e o milênio, nós vemos isso em Daniel no capítulo 2. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. O reino de Deus veio para destruir as obras do diabo. Mateus capítulo 12, versículo 28, diz assim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o reino de Deus veio, Jesus estabeleceu o reino de Deus nesta terra. O reino de Deus significa o domínio de Deus, a autoridade de Deus. E pessoas são libertas, pessoas são tiradas do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Deus nos tirou do império das trevas. Então é o reino de Deus em ação, é o reino de Deus entrando e invadindo e saqueando o reino das trevas e tirando pessoas, libertando e salvando vidas, porque foi para isso que o reino de Deus veio neste mundo. Ele está presente. O reino de Deus, ele veio para nos tirar do império das trevas. É um reino presente, mas também é um reino futuro. É um reino que já veio, mas também é um reino que se concretizará no final de todas as coisas. É como nós costumamos dizer, o já e o ainda não. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então Jesus, ele reina nesta terra, ele é o rei dos reis. Apocalipse nos diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Nós reinamos juntamente com Cristo nesse reino espiritual que veio para vencer o reino das trevas. Todos os lugares têm vidas convertidas, vidas salvas, vidas libertas pelo o poder do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o sentido do milênio. O milênio, então, é Jesus reinando desde a sua primeira vinda até a segunda vinda. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos então esse estudo sobre o milênio, baseado na corrente escatológica amilenista. O nosso próximo estudo será sobre o princípio das dores e os últimos dias.
Que Deus te abençoe. Amém e amém.